Nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre uma mudança que aconteceu recentemente. Aconteceu para fora, né? Porque lá dentro é um papo que fica enrolando há muito tempo, né? Mas é uma mudança que aconteceu para fora recentemente no nosso posicionamento. E como é que a gente se posiciona em termos de empresa prestadora de serviços de inteligência de ameaças. Essa mudança, vamos dizer, a ponta do iceberg dessa mudança é um nome. É um nome que se chama Resonant. Cabral, então, eu acho que a primeira pergunta aqui, antes da gente falar do nome e tal coisa, o que foi identificado no mercado de Threat Intelligence que levou a esse posicionamento, esse novo posicionamento nosso em relação a esse serviço? Sim, eu acho que a gente sentiu a necessidade de agrupar ofertas em planos específicos e também de atender certas demandas de mercado que exigiam certas coisas que eram, em tese, um pouco mais simples do que a gente entrega no serviço de Intel, entendeu? Existem clientes que estão em diversos pontos do caminho de maturidade em Threat Intelligence. E esses clientes demandam certas coisas que são bem específicas. E aí o que a gente fez, o que a gente sentiu, melhor dizendo, é que era necessário a gente ter blocos de ofertas muito bem definidos, planos bem definidos. E a ideia que acompanhou isso tudo, e a gente está falando de uma discussão que envolveu meses, a ideia que acompanhou isso tudo era que era necessário a gente agrupar essa coisa toda debaixo de uma marca. De uma marca que fosse a marca de Intel da Tempest. E aí a gente depois criou e colocou para fora a Resonant. Mas sim, foi um processo bastante trabalhoso de vai e volta, de muita conversa entre as equipes para a criação dessa marca. Fala um pouquinho do nome, por que o nome Resonant? Eu acho que para a gente falar sobre o nome Resonant, a gente tem que voltar um pouco e também falar sobre o nome da Tempest, né? Tempest é um ataque de side channel que envolve extrair dados por meio da leitura de frequências eletromagnéticas. Isso é uma coisa que é discutida desde a Guerra Fria, entendeu? Que se lia, sei lá, frequências que eram geradas em monitores ou qualquer outro equipamento que emita frequências eletromagnéticas. Hoje existe toda uma cadeira de estudo sobre esse tipo de ataque de side channel. Se extrai dados por meio de calor de dois servidores, um colado no outro, sabe? Da leitura do piscar de lâmpadas por meio de uma luneta e depois conversão disso em outros códigos que vai recuperar essa informação. É um campo de estudo muito amplo. E aí o nome da Tempest ele vem de lá. Tanto é que o blog da Tempest ele é side channel por causa disso, entendeu? Do tipo da metodologia de ataque. Né? E aí a gente estava querendo que o nome dessa marca de Intel ele também tivesse esse diálogo com o nome da Tempest. E aí a gente ficou, sabe, dias falando sobre essa coisa de frequência, sinal, ruído, e todas essas ideias, e também falando sobre o quanto a gente quer que o nosso trabalho ressoe dentro da comunidade de inteligência e dentro da comunidade de cibersegurança. E aí a gente acabou chegando em Resonant. E aí a gente tem o Noise to Signal, e aí a gente, enfim... Isso. Você vê que tudo está meio que dialogando com esse nome. É isso aí. Legal. O que a gente traz aí com a Resonant, com essa virada de chave, o que a gente traz de diferencial, assim, seja em termo técnico, seja metodologia, o que a gente traz diferente aí? Eu acho que a primeira coisa é a divisão em 3 planos bastante claros, né? A gente tem o plano Amplitude, que é um plano para entidades que estão começando em Intel. E às vezes elas precisam somente de uma plataforma. Quero só uma plataforma, eu trato... Sabe, eu trato todas as coisas de inteligência, eu faço as minhas buscas, eu crio as minhas regras e faço e gero os meus alertas, deixa que eu me viro. Tudo bem, você fica com o Amplitude. O segundo plano é o Frequency, e dentro do Frequency ele amplia um pouquinho a quantidade de coisas que esse cliente ele pode acessar dentro da nossa plataforma, né? Da plataforma Resonant.
para além do acesso ao nosso lake de inteligência, essa pessoa também ela começa a receber alertas sobre como anda o desenvolvimento da exploração de certas vulnerabilidades, por exemplo. Tá. Entendeu? Olha, aquela vulnerabilidade que afeta o teu ambiente, ela foi descoberta. Você vai receber um alerta. Ela passou a ser incorporada no exploit, você vai receber um alerta. Quer dizer, esse exploit se tornou público, outro alerta. Está sendo explorada por um malware, outro alerta. Então, outros componentes que vão ajudar esse cliente em Threat Intelligence, mas ainda partindo daquela premissa de que ele vai tocar o dia a dia de inteligência dentro do ambiente dele. Mas ele começa a chegar um pouco mais junto da nossa comunidade, entendeu? Ele vai poder participar, por exemplo, dos webinars que a gente vai ter só para clientes. Agora, a gente tem um outro plano que é o Signal. E aí o Signal é o maior deles. E aí esse cliente ele chega muito mais junto. A gente está muito mais focado nos alertas focados nas marcas dele, focados em detalhes da tecnologia dele, da exposição que o ambiente dele tem para a internet e para outras redes. Então, nessa escadinha, ele vai ganhando proximidade de acordo com o plano. Uma coisa que eu não falei do Frequency também é que no Frequency ele acessa o Lake com linguagem natural. Ele começa a fazer pesquisa... te perguntar do Lake. Perguntando... Como você fala com uma IA hoje, entendeu? Entendi. Ele começa, sabe? As coisas são triadas por IA para ele. Mas o que eu quero dizer é que o grande elemento que vai crescendo nos planos é o contato que ele tem com a gente. Tá. E a gente sabe que ter contato frequente com a gente é sempre muito bom. É estratégico, né? Aquilo que a gente começou lá no primeiro bloco, se eu não me engano, que a gente está falando que essa interação, né, com o cliente, ela beneficia todo mundo. Exato, mas a gente respeita. Tem clientes que falam, não, eu me viro aqui. Tudo bem. Você se vira, claro. eu te entrego a minha inteligência, claro. que eu entendo que o nosso trabalho de evolução e de construção do Lake, ele é tão profundo que ele também vai te atender de alguma forma, entendeu? Maravilha.